E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver subespaços vetoriais. Então, qual que é a ideia? Vamos fixar um espaço vetorial V e só relembrando bem rapidamente o que é isso. É um conjunto que tem uma estrutura a mais, tem uma soma e tem uma multiplicação por escalar, né? Então, para a gente falar de subconjuntos que podem ser estudados ainda com álgebra linear, esses subconjuntos têm que ter o mesmo tipo de estrutura, eles também têm que ser espaços vetoriais. Senão, não tem como a gente usar álgebra linear para estudar coisas que não são lineares, que não são espaços vetoriais. E não somente isso, há essas operações nos subconjuntos que fazem eles ser subespaços, elas têm que ser simples, não podem ser nada muito louco. Senão, de novo, a gente vai perder controle sobre o que a gente está trabalhando. Ou seja, como V já tem uma estrutura, uma soma e um produto, a soma e o produto do subconjunto tem que ser também a mesma soma e produto do espaço inicial. Certo? A gente não está criando nada novo, fazendo nada muito estranho. Então, essa é a ideia, são subconjuntos que podem ser falados no contexto de álgebra linear. Então, aqui a definição mais precisa. Um subespaço vetorial de um espaço vetorial V é um subconjunto não vazio que satisfaz as seguintes propriedades. Que ele é fechado pela soma, no sentido de que a soma de quaisquer dois elementos do conjunto W também pertence ao conjunto W, e ele é fechado pelo produto por escalar. No mesmo sentido que o produto de qualquer escalar por qualquer elemento do subconjunto W também pertence ao subconjunto W, tá? Daí mais para frente a gente vai ver, vai provar, se não for óbvio, né, que subespaços vetoriais são de fato espaços vetoriais. Enfim, eles podem ser trabalhados ainda com álgebra linear, certo? Então, primeiro, vamos ver alguns exemplos triviais. Quais subconjuntos de V satisfazem essas propriedades? A soma de dois elementos do conjunto pertencem ao conjunto e também os produtos. Um exemplo óbvio, o exemplo mais trivial que a gente pode pensar é o subconjunto inteiro. V é um subespaço de si próprio, porque, por definição, né, a soma de dois vetores, dois elementos de V é um vetor, e, de novo, o produto de um escalar por um vetor é um vetor. Faz parte da definição das operações, certo? Que o contradomínio é o próprio V. Ou seja, V é um subespaço vetorial de si mesmo. Tá? E ele é um espaço trivial. E, de certo modo, pode não ser tão interessante, né? A gente quer falar de coisas um pouco mais... de coisas não triviais. Então, os subconjuntos que não são esse espaço, os subespaços que não são o espaço inteiro, eles são chamados de próprios, certo? E tem um outro subespaço trivial também, que é o menor subespaço que a gente pode pensar, que é o subespaço nulo, ou o subespaço zero. Ele tem a origem do nosso espaço vetorial, ele tem o vetor zero. Certo? Então, vamos verificar isso. Tem três propriedades para serem verificadas. Primeiro, que ele é não vazio. Tá? Por definição, subespaço nulo é o subespaço que contém o zero e somente o zero. Logo, ele é um conjunto não vazio. Ok? Daí tem a primeira propriedade, ser fechado pela soma. Vamos ver. Provar que o subespaço nulo é de fato fechado pela soma. Se x e y são dois elementos desse conjunto do subespaço nulo que tem só o vetor zero, então tanto x quanto y tem que ser o vetor zero, pois esse é o único elemento desse conjunto unitário. E o que é a soma de x e y, então? X mais y é a soma do vetor zero com o vetor zero, mais o vetor zero somado com qualquer vetor dá esse qualquer vetor. Né? Então a soma de x mais y também vai ser o vetor nulo, que pertence ao conjunto unitário, que tem somente o vetor nulo.
E do mesmo jeito, né, uma daquelas regrinhas de sinais, qualquer coisa, qualquer número multiplicado pelo zero é novamente o zero. Então, se x pertence ao subespaço nulo, ele tem que ser o vetor zero, e se lambda é um escalar qualquer, a gente multiplica lambda por x, isso é o mesmo que multiplicar lambda por zero, logo dá o vetor zero novamente, que também pertence ao subespaço nulo, certo? Então a gente mostrou aquelas propriedades para todos x e y que pertencem ao subconjunto, a soma está no subconjunto, para todo x que está no subconjunto e para todo escalar, o produto do escalar com o x também está no subconjunto, certo? Então ele satisfaz a propriedade que define ser um subespaço vetorial, ou seja, isso é de fato um subespaço vetorial. Então, a gente tem o maior subespaço e o menor subespaço que a gente pode pensar. Esses aqui são chamados de subespaços triviais. Então, vamos procurar algum exemplo que não seja trivial. Considera V agora como sendo o plano real, R2. E o seguinte subconjunto de todos os pontos x1, x2, cuja soma das coordenadas é zero. E a gente afirma que isso é um subespaço de R2. De novo, mesma história, sempre verificar as três propriedades, tá? Primeiro, o subconjunto é não vazio. Tem bastante gente que esquece disso, mas é sempre bom verificar. Para ver que o conjunto é não vazio, tem que dizer explicitamente, tem que dar um exemplo de um elemento que pertence a ele. E o elemento que é sempre o melhor de se testar é o zero, o vetor zero. Então, e porque isso é o fato porque ele é sempre o melhor, a gente vai ver de novo mais para frente. Então, eu afirmo de novo que o vetor zero está nesse subconjunto. É só verificar que as entradas satisfazem a condição, né? Que a soma das entradas do vetor zero são de fato zero. Bem, as duas entradas são zero. E zero mais zero é igual a zero, falando de números agora, né? O que significa que o vetor zero pertence ao subconjunto W. Então ele não é vazio, legal. Agora a primeira propriedade, segunda propriedade, que o subconjunto é fechado pela soma. Como que a gente faz isso? É parecido com aquela história de mostrar associatividade, comutatividade em espaços vetoriais. Pega dois elementos arbitrários, eles vão satisfazer algumas propriedades por estarem no subconjunto e mostra que a soma deles satisfaz a mesma propriedade que determina se ele está ou não no subconjunto, certo? Então, dois vetores arbitrários x e y em W, eles são pares de números reais. Eu vou usar aquela anotaçãozinha com índices, né? Então, x é o par x1, x2, y é o par y1, y2, e eu assumo que eles pertencem ao subconjunto W. Que isso significa que a soma das coordenadas de x e a soma das coordenadas de y, ambas são zero. E qual que é a soma dos vetores x mais y? Bem, de novo, definição das operações agora em R2. É a soma feita coordenada a coordenada, entrada a entrada. Soma as primeiras coordenadas e soma as segundas coordenadas. E para verificar que esse vetor soma pertence a W, a gente tem que verificar que as somas das coordenadas desse vetor estão em W. Então, quais que são essas? Qual que é essa soma? É x1 mais y1 mais x2 mais y2. Tem que mostrar que isso é igual a zero. Usando a hipótese de que x e y estão em W. Então a gente pode reordenar esses termos desse jeito, porque são todos números reais. Só que olha só, x pertence a W. Então x1 mais x2 é zero. E y também pertence a W. Então y1 mais y2 também é zero. Certo? E portanto a gente tem 0 mais 0, que é igual a zero. Ou seja, a soma das coordenadas de x mais y é zero, o que significa que x mais y está em W. Ok? E então isso mostrou a segunda propriedade
necessária para W ser um subespaço vetorial, e tem a terceira, que W tem que ser fechado por produtos, por números escalares. E a ideia é a mesma, que mostrar que ele é fechado pela soma, certo? Se x está em W e lambda é um escalar qualquer, você dá uma carinha para x, olha as coordenadas, vê quem são as coordenadas do produto, faz a soma, pode reordenar termos nas suas expressões e mostra que é zero. Tá? Eu vou deixar isso aqui como exercício. Então vamos ver um outro exemplo. A gente viu um exemplo no plano. Eu vou voltar rapidinho aqui, só mencionar o que é esse conjunto. Isso aqui é o conjunto solução de uma equação em duas variáveis, x1 e x2, homogênea. Que a gente sabe da geometria analítica que determina uma reta, certo? E uma reta é uma coisa linear, ela é uma linha, né? Então isso já está indicando, pelo menos só vendo a carinha do conjunto, já está indicando que ele deve ser um subespaço, ele deve ser bem comportado com relação a propriedades lineares, por ser uma linha. Então vamos ver agora outro exemplo, um pouquinho mais complicado. Tem que lembrar o que são aqueles espaços de funções, certo? Os vetores de um espaço de funções são funções, as operações são feitas entrada a entrada. Isso pode ser feito para funções com qualquer domínio a valores reais. E nesse caso, vamos considerar o espaço vetorial V das funções de uma variável real com valores reais, funções de R a R, com a estrutura usual. E seja P o subconjunto consistindo das funções pares. Né? O que é uma função par? É uma função f de R a R que satisfaz o seguinte: para todo x, f de x é igual a f de menos x. Ou seja, o valor da função em um ponto ele não muda se a gente muda o sinal do argumento dessa função. Tá? A gente vê bastante funções desse tipo, por exemplo, em pré-cálculo, função cosseno é par, função módulo é par, função x² é par, certo? Então a afirmação é que isso é um subespaço vetorial de V também. De novo, mesmas três propriedades têm que ser verificadas, que P é não vazio. Como que a gente faz isso? Pode, melhor jeito, dar um exemplo explícito de uma função que está em P. Eu acabei de dar 3. A função cosseno está em P, então P é não vazio. A função nula, a função que é sempre zero, ela também está em P, é não vazio. Aqui eu escrevi que P tem todas as funções constantes. Então, obviamente, existe pelo menos uma função constante, logo P é não vazio. Tá? Mas sempre é preciso dizer por que o conjunto é não vazio. Segundo, que P é fechado pela soma. Eu fiz a soma no exemplo anterior, então essa eu deixo como exercício e vamos fazer a propriedade de P ser fechado pelo produto, certo? E como eu disse, a mesma história. Seja, primeiro, introduz f, um elemento de P, um vetor arbitrário em P, e lambda, um número real. A gente tem que mostrar que lambda f está em P. O que isso significa? Que lambda f é par. E, de novo, o que significa que lambda f aplicado em x e aplicado em menos x são sempre iguais, qualquer que seja o valor x, o argumento x. Então vamos lá. Para todo x no domínio, no conjunto dos reais, o que é lambda f aplicado em menos x? Daí tem que lembrar qual que é a definição da função produto. Lambda f aplicado em menos x vai ser o lambda vezes o valor da função que está sendo multiplicada f no argumento em menos x. Certo? Isso aqui é essa igualdade, é pela definição do produto em V. Agora, f é uma função par, por hipótese. Então, f de menos x é igual a
f de x. Mas olha só o que a gente tem aqui. Tem lambda vezes o valor f de x. De novo, pela definição do produto em v, isso aqui é a função lambda f aplicada em x. Ou seja, a gente mostrou que lambda f aplicada em menos x e aplicada em x, esses dois valores são iguais. Isso vale para todo x, o que significa que a função lambda f é par, ou seja, pertence a P. Ok? Então, está aí um subespaço não trivial de um espaço vetorial também não muito trivial. E, de modo similar, o conjunto das funções ímpares também é um subespaço vetorial de V, desse mesmo espaço V. O que é uma função ímpar? Uma função é ímpar que satisfaz uma condição parecida, que f de x é igual a menos f de menos x, que trocando o sinal do argumento, a gente também troca o sinal do valor da função. De novo, tem vários exemplos de funções ímpares. A função nula, a função zero é ímpar, a função identidade é ímpar, a função seno é ímpar, tá? A função x ao cubo é ímpar, etc. Então isso aqui pode ser um exercíciozinho para quem quiser, e a gente vai usar esses dois subespaços na próxima aula também. Então, bom lembrar deles. Um outro subespaço desse espaço de funções seja P de R o conjunto das funções polinomiais. Tá? Como eu falei na outra aula, a gente não vai fazer muita distinção entre um polinômio e uma função polinomial. Então, na outra aula eu usei R de x com colchetes para denotar o espaço vetorial dos polinômios. Aqui eu estou usando P de R. As duas notações são apropriadas, as pessoas são mais ou menos canônicas. Então, podem ser usadas, tá? E vamos só lembrar o que é uma função polinomial. É uma função que é dada por uma expressão dessa forma. O valor da função f em um ponto x é uma soma de potências de x multiplicados por coeficientes, e todas somadas, e quem sabe somadas com um coeficiente constante. Eu afirmo que esse é um subespaço vetorial do espaço das funções reais a valores reais. Como que se mostra isso? Tem que mostrar, de novo, que a soma de funções polinomiais é uma função polinomial, que o produto de uma função polinomial por um escalar também é uma função polinomial, e que existe pelo menos uma função polinomial, tá? Que não está escrita aqui, na verdade deveria estar. A função constante nula, ela é polinomial. O coeficiente constante, todos os coeficientes dela são iguais a zero. A função x, identidade, também é polinomial, se não quiser algo tão trivial. Então vamos verificar que a soma de duas funções polinomiais é polinomial. Como que faz isso? Bem, como se f e g são polinomiais, então f é dada por uma expressãozinha dessa forma, soma de potências do argumento x com coeficientes dados, e g também tem uma forma similar. É uma soma de potências do argumento x com outros coeficientes. A maior potência que aparece em f pode ser maior ou menor do que a maior potência que aparece em g, a maior potência do argumento. Tá? Mas para as nossas contas isso não importa muito. A gente pode adicionar outras potências x na n mais 1 vezes 0, adicionar monômios com coeficientes zeros para fazer os dois maiores expoentes serem iguais se necessário, mas não é bem necessário. Então, como que a gente verifica que f mais g é polinomial? Tem que mostrar que f mais g é dada por uma fórmula que tem coeficientes multiplicando potências do argumento x, da variável x, né? Então vamos tentar verificar isso.
qual que é a definição da função soma de f mais g aplicada em x. Você pega cada um dos termos, f e g, aplica em x separadamente e soma esses valores. Isso aqui é a definição da soma em v. Agora, por hipótese, f e g são polinomiais. Então, aqui ó, a gente já escreveu a formulinha de f de g, pode substituir f de x e g de x pelas expressões polinomiais. Agora a gente pode só reordenar todos esses termos aqui de modo que os coeficientes estejam multiplicando as mesmas potências de x. Ou seja, olha o coeficiente constante de f e o coeficiente constante de g e põe um do lado do outro, aqui no começo dessa soma. Aqui eu tenho A1 vezes x mais B1 vezes x. A gente pode botar o x em evidência, multiplicando A1 mais B1. Faz a mesma coisa com A2x² mais B2x². Põe o x² em evidência, multiplicando A2 mais B2. A gente faz isso para todas as potências de x. Ou seja, a gente consegue coeficientes, C0, C1, C2, etc., que são a soma dos coeficientes respectivos de f e g, que nos dão uma expressão polinomial para a função f mais g. Certo? Então, existem coeficientes que determinam a expressão polinomial da função f mais g, logo f mais g é uma função polinomial e, portanto, está em P de R. Isso mostrou que P de R é fechado por soma. Do mesmo jeito, se mostra que P de R também é fechado por produto por escalar. Portanto, é um subespaço vetorial de R na R, do espaço das funções reais. Agora, um contra-exemplo. Um conjunto que não é um subespaço vetorial de um espaço vetorial. Tem um exemplo trivial de um subconjunto que não é um subespaço vetorial, que é o conjunto vazio. Tá? O conjunto vazio ele é fechado pela soma e fechado pelo produto, mas ele não é não vazio. Então ele não satisfaz uma das propriedades, logo ele não é um subespaço. Mas esse não é um contra-exemplo muito interessante, tá? É uma coisa um pouco estranha, mas que é necessário saber. O subconjunto vazio não é um subespaço vetorial de nenhum espaço vetorial. Vamos pegar o conjunto dos números não negativos como um subconjunto dos números reais, certo? Números reais com a soma usual, produto usual. E vamos mostrar que ele não é um subespaço. Bem, como que se faz isso? Para mostrar que algo é um subespaço, a gente mostra 3 propriedades. Para um subconjunto não ser um subespaço, não é necessário que nenhuma das 3 propriedades não valha, mas que pelo menos uma das propriedades não valha. Ok? Pode ter uma ou pode ter 2 propriedades que não valham, mas desde que a gente ache uma, isso já é suficiente para mostrar que ele não é um subespaço. Tá? Então a primeira, esse intervalo conjunto dos números não negativos, ele é não vazio. Ok, então isso não é um problema, não está mostrando que não é um subespaço. A segunda propriedade, será que ele é fechado pela soma? Vamos ver. Se x e y estão nesse conjunto, se eles são números não negativos, então a soma x mais y é maior ou igual a x, porque y é não negativo, mas, de novo, x é maior ou igual a zero. Portanto, x mais y também é não negativo. Então, esse conjunto satisfaz a propriedade de ser fechado pela soma. Tá? Agora, será que ele é fechado pelo produto? Bem, aqui a gente tem que lembrar a regrinha de sinal. Multiplicando números positivos por qualquer número, será que isso sempre vai ser positivo? Não, né? Tem as regrinhas de sinais em R,
que um número positivo multiplicado por um negativo, por exemplo, é um número negativo. Então isso está indicando que esse conjunto não deve ser fechado pelo produto. Vamos verificar isso. Se x é igual a 1, então x é um número não negativo, está nesse conjunto. E vamos multiplicar ele pelo número lambda igual a menos 1. Tá? Esse é um escalar. Então, fazendo o produto desse escalar, lambda pelo x, a gente tem menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Menos 1 não é um número não negativo, pois ele é um número negativo. Certo? Então, a gente achou um exemplo explícito de um vetor que está no conjunto e um escalar qualquer cujo produto não está no conjunto. Certo? Isso nega a propriedade do conjunto ser fechado pelo produto. Então, essa propriedade não é válida, portanto, o subconjunto não é um subespaço vetorial. E vamos tentar agora achar um outro exemplo de um subespaço vetorial, de um subconjunto que não seja um subespaço vetorial, mas pela outra razão, que ele seja fechado pelo produto, mas que não seja fechado pela soma, para mostrar que realmente a gente sempre tem que verificar as três propriedades. A propriedade de ser não vazio, ela é meio trivial, vai valer para qualquer subconjunto, exceto conjunto vazio, né? Então, normalmente a gente vai verificar que ou um conjunto não é fechado pela soma ou que ele não é fechado pelo produto. Mas uma pode valer e a outra não, e vice-versa. Vamos lá. Seja X o subconjunto de R2, que é dado pelo conjunto dos pares, XY, tal que a primeira coordenada em módulo é maior do que a segunda coordenada em módulo. Tá? Conjunto dos pares XY, está que o módulo de x é maior ou igual ao módulo de y. Eu afirmo que ele não é um subespaço de R2. Bem, primeiro, x é não vazio, por exemplo, o vetor nulo está nele, 0, 0. Fica como exercício mostrar que ele é fechado pelo produto, mas será que ele é fechado pela soma? Aqui a gente pode tentar desenhar ele no plano e fazer soma de vetores, pensar um pouco, chutar alguns valores, certo? Ou, de novo, um jeito de tentar mostrar que algo não é válido é primeiro tentar mostrar que ele é válido e tentar ver se aparece alguma propriedade meio estranha. E com essa propriedade, ver se existe alguma indicação de quem seja um contra-exemplo explícito para a propriedade que a gente esteja tentando mostrar. Tá? E o contra-exemplo, um dos contra-exemplos explícitos é esse aqui. Se V é o vetor menos 1, 1, e W é o vetor 1, 1, então, em módulo, os dois vetores V e W, a primeira entrada tem módulo 1 e a segunda entrada também tem módulo 1. Logo, o módulo da primeira entrada é maior ou igual ao módulo da segunda entrada. É igual, em particular, é maior ou igual. Mas a soma dos vetores V e W é o vetor 0, 2. Menos 1 mais 1 é 0 e 1 mais 1 é 2. O módulo de 0 é 0 e o módulo de 2 é 2. Logo, a primeira entrada desse vetor em módulo não é maior do que a segunda entrada desse vetor, o que significa que ele não está no nosso conjunto X. Então, achamos um contra-exemplo explícito de um par de vetores no subconjunto cuja soma não está no subconjunto, o que significa que não são válidas as três propriedades que determinam subespaços vetoriais e, portanto, esse aqui não é um subespaço vetorial. Aqui está o desenho de como esse conjunto parece. Ele é conjunto de todos os pontos no plano entre a diagonal principal e a diagonal secundária, certo? Esse formatinho de borboleta aqui. Então ele até é meio linear, em certo sentido,
mas ele não é um subespaço vetorial. Tá? Então, é para ver que a propriedade de ser um subespaço vetorial é relativamente forte, mas é necessária para a gente conseguir trabalhar com esses conjuntos no contexto da álgebra linear. Então, no casos mais usuais, nos espaços mais triviais, R, R2 e R3, quem são os subespaços desses espaços vetoriais? Tá? Aqui está uma listinha que vocês podem tentar mostrar, mas a gente vai ver em mais detalhes mais à frente. A gente vai ver uma demonstração relativamente simples, né? Mais teoria desses fatos. Mas é o seguinte, que os únicos subespaços do espaço vetorial R são os espaços triviais. É o espaço nulo e o espaço inteiro. Os únicos subespaços de R2 do plano, eles são os espaços triviais, o subespaço nulo e o espaço inteiro, e também as retas que passam pela origem. A gente viu foi nosso primeiro exemplo de subespaço vetorial não trivial. Em R3, os únicos subespaços, eles são os subespaços triviais, de novo, tem as retas que passam pela origem e tem também os planos que passam pela origem, tá? Então, isso realmente mostra os subespaços vetoriais, eles têm uma cara de espaço vetorial já. Tá? Então, são três propriedades que determinam os espaços vetoriais. A gente pode simplificar um pouquinho elas para ter só que verificar duas propriedades. A gente pode juntar a propriedade do conjunto ser fechado pela soma e ser fechado pelo produto por escalar em uma única propriedadezinha, que é a seguinte. Dado pelo seguinte teorema, um subconjunto que seja não vazio o de um espaço vetorial é um subespaço se e somente se essa única propriedade vale para todos x e y no subconjunto U e para todo escalar em R, vale que x mais lambda vezes y está em U. Então, veja só, a gente tem tanto o produto aparecendo quanto a soma aparecendo nessa expressão. Certo? E esse aqui é um dos exercíciozinhos que estão na lista para vocês mostrarem. E o problema é realmente mostrar. Bem, se um subconjunto não vazio satisfaz essa propriedade, então como que se mostra que ele é fechado tanto pela soma quanto pelo produto por escalar? E reciprocamente, se um subconjunto ele é um subespaço, ele é fechado pela soma e pelo produto por escalar, como que se mostra que ele satisfaz essa propriedade única, tá? Então, pense um pouco, é um exercíciozinho e que pode ser útil para a gente não ter três propriedades para serem verificadas, mas só duas. Então agora vamos tentar mostrar que subespaços vetoriais são, de fato, espaços vetoriais. Então, antes de tudo, a gente mostra que subespaços eles não são fechados somente pela soma e pelo produto por escalar, mas também por algumas coisas mais especiais do espaço vetorial. O que um espaço vetorial tem de especial? Ele tem o zero, o vetor nulo, e ele tem vetores opostos. Tá? Então, o primeiro passo para isso é mostrar que subespaços eles também têm o vetor nulo do espaço ambiente, do espaço V, e também tem vetores opostos dentro do espaço V. Certo? Esse é o nosso primeiro teorema. Se U é um subespaço vetorial de V, então U é um espaço vetorial com a soma e produto restrito de V. Além disso, o vetor nulo de V pertence a U, e se X é um elemento de U, então o oposto de X dentro de V também pertence a U. E a prova
é feita primeiro provando esses dois itens e depois a gente prova que U é de fato um espaço vetorial. Tá? Então, como mostrar que o vetor nulo está em V? E aqui entra o fato de que U é não vazio. Tá? Como U é não vazio, a gente pode pegar um vetor qualquer em U, seja x um vetor qualquer. O que a gente faz com x para transformar ele no vetor nulo? Multiplica por zero, multiplica pelo escalar zero. Então, o vetor nulo de V é 0 vezes x. Só que, como U é um subespaço, então ele é fechado pelo produto. Logo, 0 vezes x está em U, ou seja, o vetor nulo está em U. Esse é o primeiro item que está demonstrado aqui. E o segundo item, se x está em U, então o oposto de x está em U. Aqui usa as regrinhas de sinal. Né? E de novo o fato de U ser fechado por produto por escalar. Menos x é igual a menos 1 vezes x, que está em U, pois U é fechado por produto por escalar. Então, U tem tanto vetor nulo quanto opostos de seus vetores. Agora, como que se mostra que U é um subespaço, é um espaço vetorial com a soma e o produto restritos de V? Teria que verificar todas aquelas propriedades lá, todas as 8 propriedades, associatividade, comutatividade da soma, distributividade, etc. Mas tem algumas propriedades que elas são triviais, né? Por exemplo, a associatividade, comutatividade, distributividade e a unidade do produto, em U, elas são triviais. Por quê? Por exemplo, a associatividade diz que para quaisquer vetores x e y de V, x mais y é igual a y mais x. Mas como V tem mais gente do que U, o V é maior do que U e isso vale para todo mundo de V, então, em particular, vale para todo mundo de U. Quaisquer dois elementos de U, como eles também estão em V, eles vão comutar. Certo? Então, a comutatividade, a associatividade e outras propriedades, elas são triviais. O problema, de novo, é o zero, que a gente até teve que trabalhar um pouco para mostrar que o zero, o vetor nulo, ele é o único e que os vetores opostos são únicos também, né? A princípio, não existe bem a necessidade do vetor nulo de U ser o mesmo vetor nulo de V. Mas como a gente mostrou que o vetor nulo de V pertence a U, então, claramente, esse mesmo vetor vai ser um vetor nulo de U. Por quê? Como o zero de V satisfaz essa equação, zero de V mais x é sempre igual a x para todo x em V, então, em particular, isso também vale para todo x em U. Né? O que determina o zero de V ser um vetor nulo para U. Ok? Então, U tem vetor nulo, pela primeira propriedade aqui, e similarmente, U também admite vetores opostos. Se x está em U, então menos x também está em U, a gente já viu. E do mesmo jeito que é feito aqui, a gente verifica que o oposto de x em V é um oposto também de x dentro de U agora. Certo? E é o mesmo argumento que o feito no primeiro item. Tá. Então, o segundo teoreminha sobre subespaços vetoriais é que a gente pode operar um pouco com os subespaços de modo a preservar essa propriedade de ser subespaço. Tá? E é o seguinte, se tem uma coleção finita de subespaços vetoriais de V, então a intersecção deles também vai ser um subespaço vetorial de V. A intersecção às vezes é denotada por um símbolo grande de intersecção, um U de cabeça para baixo, que a gente usa índices I igual a 1 até N, se
por exemplo, os subespaços estão indexados, ou pode usar a notação usual. Aqui, como é uma quantidade arbitrária, usa reticências, né, para denotar que a gente intersecta o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 até o n, quantos subespaços a gente tiver. Similar à notação de somatório, que tem o arquivinho ali na página do Moodle que vocês podem ver. Certo? Então, para verificar isso, tem, de novo, sempre as mesmas 3 propriedades. Que o conjunto é não vazio, ele é fechado pela soma e fechado pelo produto. Ou a gente pode usar aquela outra propriedadezinha dada no teorema, que envolve tanto a soma quanto o produto. Então vamos lá. Mostrar que a intersecção é não vazia. Aqui a gente já precisa usar o outro teorema, porque a gente sabe que cada um dos o i, eles são não vazios, mas a gente não tem que achar um vetor dentro de cada um, a gente tem que achar um vetor que esteja em todos ao mesmo tempo, tá? E isso foi feito no teorema anterior. Como cada i é um subespaço vetorial, então ele contém o vetor nulo de V. Ou seja, o vetor nulo de V pertence a todos os subespaços UI, logo o vetor nulo pertence à intersecção. Então achamos um exemplo explícito de um elemento desse conjunto, portanto ele é não vazio. Vamos mostrar que essa intersecção é fechada pela soma. Mesma história. Se x e y estão nessa intersecção, então tem que mostrar que a x mais y está na intersecção, que significa que x mais y está em cada um dos termos da intersecção. Para todo i, x e y pertencem a ui, pois eles pertencem à intersecção. Logo, x mais y também está em ui, pois o i é fechado pela soma, e isso vale para todo i. Então a gente conclui que x mais y está na intersecção de todos os espaços UI. Certo? E similarmente, se mostra que essa intersecção é fechada pelo produto. É o mesmo argumento que o feito aqui no segundo item. Ou muito similar, né? Só que com produto ao invés da soma. Então a gente mostrou que intersecções preservam subespaços. Que outras operações a gente pode fazer com subconjuntos de um certo conjunto? A gente pode tomar diferenças e também uniões, né? Um outro jeito de entender isso é que a intersecção de todos os espaços UI é o maior subespaço que está contido em todos os termos, o 1, o 2, etc., até o n. A união seria o menor subconjunto que contém cada um deles individualmente. Então, será que subespaços também são preservados por união? E aqui a resposta é não. Ok? Em geral, a união de subespaços não é um subespaço. E aqui está um exemplo de 2 subespaços vetoriais de R2, cuja união não é subespaço. Se x é a diagonal principal, que é uma reta que passa pela origem, portanto é um subespaço, e y é a diagonal secundária, de novo é uma reta que passa pela origem, portanto é um subespaço. Então os dois são subespaços de R2, mas a união x união y, que é esse x infinito com o vértice na origem, não é um subespaço. Isso aqui não é trivial e também não é uma única reta que passa pela origem. É a união de 2 retas distintas que passam pela origem. Tá? Por exemplo, o vetor 1, 1 está em x e está na união, mas o vetor menos 1, 1 está em y e está na união, mas a soma deles é o vetor 0, 2, que não está na união. Isso é parecido com aquele contra-exemplo que a gente viu de subespaço. É parecido com esse contra-exemplo aqui.
certo? Mesmo par de vetores funciona. E, por fim, para que a gente pode usar esse teorema de que a intersecção de subespaços é um subespaço? Para dar mais exemplos de subespaços, simplificando algumas contas, tá? Vamos ver. Vamos considerar uma equação linear, dada por essa expressão, em 4 variáveis x1, x2, x3, x4. Vamos considerar a equação 2x1 mais 3x2 menos 4x3 mais x4 igual a algum número alfa. Então, o conjunto solução dessa equação é o subconjunto de R4, que tem as 4 uplas de números reais que satisfazem a equação. Certo? Eu vou usar a notação SOL para o conjunto solução. E quando que isso é um subespaço? Fica como exercício mostrar que esse subconjunto aqui tem um pequeno erro de digitação, devia ser Sol estrela. Esse subconjunto é um subespaço de R4 se e somente se a equação é homogênea, se e somente se o coeficiente constante ou o coeficiente independente ele é nulo, ok? Certo, então vamos assumir isso, essa demonstração fica como exercício, e o que a gente pode fazer com isso, sabendo que a conjunto solução de uma equação linear é um subespaço se e somente se a equação é homogênea, vamos pegar um sistema de equações lineares, certo? Vamos pegar um sistema 3×4, com 3 equações lineares, já vamos assumir que todo esse sistema é homogêneo. E a pergunta é, será que o conjunto solução desse sistema é um subespaço linear de R4? Olha só, o conjunto solução desse sistema é, por definição, subconjunto de R4, que tem todas as 4 uplas de números reais, que satisfazem não a uma das equações somente, mas que satisfaz a todas as equações ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, do mesmo jeito que nesse slide anterior, um conjunto de solução de uma equação linear é um subespaço se e somente se a equação é homogênea. Como todas as equações são homogêneas, a gente já sabe que o conjunto de solução de cada uma dessas equações, copas, ouros e paus, é separadamente um subespaço vetorial de R4. Podem ser subespaços iguais, podem ser diferentes, não importa. Mas cada um deles é um subespaço. Então, vamos denotar eles por Sol índice, o símbolo que eu dei para cada uma dessas equações. E o que a gente tem? Que o conjunto de solução do sistema linear é a intersecção dos conjuntos de soluções de cada uma das equações. Mas como a gente já disse, cada um desses aqui é um subespaço de R4, portanto essa intersecção também é um subespaço vetorial de R4, tá? Então a gente viu aqui como que se faz para restringir uma quantidade de subespaços a um subespaço menor, mas que seja o maior subespaço menor do que ambos. Na próxima aula a gente vai ver o contrário, a operação que é análoga à união, que permite pegar, vamos dizer, 2 subespaços e criar o menor subespaço que é maior do que os dois ao mesmo tempo. Isso vai ser chamado de soma, tá? Mas isso é o assunto da próxima aula, na próxima semana. Obrigado, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês estejam vendo isso. Tchau.